Estou botando na tela alguns desenhos do Levi. E esses desenhos, eles têm muito sangue neles. E o sangue é uma parte complicada porque eles têm características próprias. O sangue ele tem características únicas dele no desenho. E que se você não respeitar, não vai ficar um sangue realista, vai ficar um sangue muito artificial e o seu desenho vai acabar ficando ruim. Então, por isso que nesse vídeo eu expliquei tudo, eu dei todas as dicas, tudo que você precisa saber para fazer uma boa pintura na parte do sangue. Assista esse vídeo até o final que você também vai aprender a fazer isso. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer sangue nos desenhos, tá bom? Você já repara ali, a minha mão tá diferente, né? Agora ela tá com casaco, né? Esfriou aí aqui na minha cidade. Até comenta aí embaixo se esfriou na sua também, porque esse tempo com esse esquenta, esfria, tá tenso, aí agora esfriou, temos que botar um casaquinho, né? Então, essa é a primeira mudança que nós vemos nos vídeos normais, tá? Mas essa parte eu estou fazendo a pintura normal dele. Esse desenho do Levi tem bastante sangue, realmente para exemplificar bastante isso. E vamos começar a explicar quais são as características do sangue. Primeira característica, que até parece um pouco óbvia, mas quando nós vamos pintar, nós não percebemos, nós não pensamos nisso. O sangue, ele é um líquido, ele não é algo sólido, né? Isso aí tu estuda na química, até quem já estudou isso sabe o que eu tô falando. Mas você não tem como apertar o sangue, você não pode simplesmente pegar na sua mão e apertar o sangue. E isso muda alguma coisa? Sim, por quê? Muda que você tem que dar um aspecto de líquido, como se estivesse escorrendo na sua mão, tá? Isso é uma coisa que você tem que se atentar quando for pintar o sangue. Então, vejamos ali na parte que eu fiz na roupa dele. Vocês veem o formato. Eu tento fazer um formato muito irregular. Por quê? Qualquer líquido, se você for derrubar um líquido, ele nunca vai cair um risco reto. Não, jamais. Você não vai ver uma cachoeira com um risco reto. Olha essa cachoeira que eu tô botando aí. Vocês veem que tem sim uma parte mais forte de água, mas olhando em volta dessa parte, desse risco, podemos dizer assim, há sobras, há partículas, há gotas d'água na volta. Por quê? Porque é um líquido, então ela nunca vai reto. Ela se dispersa no caminho. Então toda vez que você for fazer um líquido, isso vale para qualquer um, você não pode fazer uma coisa muito dura, uma coisa muito reta. Tem que fazer uma coisa irregular, uma coisa bem natural, para que dê um aspecto de líquido, não dê um aspecto de algo sólido. Você não pode fazer isso, tá? Então, isso é o princípio básico. Lembre, não é uma coisa sólida, tem que fazer algo líquido, então algo com um formato bem irregular. Outra coisa que isso afeta, tem, como eu falei, algumas gotas, partículas sobrando. Então você vai ver nesse desenho que até você já consegue ver ali a parte. Você vê que eu fiz as partes maiores, como se fosse partes maiores de água junto, né? Água e sangue é a mesma coisa, tá? O princípio vai ser o mesmo, tá? Lógico que vai mudar as cores, mas o princípio vai ser o mesmo. Então, como se fosse ondinhas de sangue, partes maiores de sangue, mas eu faço alguns círculos pequenos, eu faço uns retângulozinhos, algumas luas, tá? Eu faço umas luas tipo aquela lua nova, sabe? Então, eu faço sempre esses formatos
para dar o aspecto como se estivesse dividindo, como se tivesse gotas voando, tá? Isso deixa um efeito muito legal no seu desenho, tá? Muito legal mesmo, porque dá o aspecto mais realista, um aspecto mais suave. Se você fizer só essa parte grande, vai ficar muito duro. Então, até uma dica para você fazer isso é você pegar uma escova velha, uma tinta vermelha, aí pode ser qualquer tinta, pega essa escova, molha na tinta vermelha e bate ela em cima da folha. Assim você vai espalhar gotas de tinta vermelha no seu desenho. E isso vai deixar um efeito muito top, porque vai dar um efeito muito natural. Você vai fazer gotas bem pequenininhas, algumas gotas bem maiores, então vai ser gotas bem aleatórias e vai dar um destaque muito legal para o seu desenho. Então, no caso, se eu tivesse tinta vermelha em casa, eu também faria isso. E onde que eu faria? No Levi. Por quê? Já explico também que isso também é uma coisa muito importante. Mas eu aplicaria essa técnica, eu ia manchar o Levi todo de sangue. E isso ia dar um efeito muito melhor. Tanto que vocês veem até que eu já dei algumas bolinhas ali de sangue. Eu botei poucas, tá? Não botei muitas realmente. Mas já dá um pouquinho mais legal, tu já mancha mais, tá? Então, usando essa técnica da escova, vai ficar muito mais legal, vai dar um aspecto muito mais realista para o desenho, e isso com certeza vai deixar ele muito mais bonito. E por que isso tem que ter essas gotas para fora? Porque o líquido, ele suja muito, o líquido ele se espalha muito facilmente. Isso podemos ver na vida. Como se você derruba um copo d'água, um copo de suco, qualquer coisa, ela se espalha muito facilmente. E o líquido, ele também tem que ter essa característica no seu desenho, ele tem que ser bem espalhado. Então você não pode fazer o sangue só numa partezinha pequena ali restrita, não. Se for uma parte pequena que tem sangue, tudo bem, você vai fazer aquela parte ali, mas você vai espalhar bastante. Então, vai ser no cantinho do desenho? Vai, mas ele vai estar em todo o canto do desenho, tá? Isso é uma coisa que deixa o sangue também bem legal, esse efeito bem legal. Porque você espalhar, o líquido ele se espalha muito fácil, então dar essa espalhada com essas gotas ajuda bastante, dá um pouco de umas gotas maiores, umas gotas menores, tá? Dá um efeito mais irregular, deixa assim o sangue mais realista. E é isso que você quer quando você for fazer uma pintura com sangue, deixar ela o aspecto mais realista que você conseguir. Jamais você vai tentar deixar um sangue muito duro, muito artificial, tá? Não é nem dura a palavra, muito artificial. Vê que realmente é um desenho. Isso você jamais vai fazer, tá? Você tem que dar esse aspecto mais realista para o sangue, para deixar ele mais legal, tá bom? E falando sobre esse aspecto realista, você também vai ter luz e sombra, tá? No desenho, isso é normal. Então agora vocês estão vendo que eu estou fazendo a parte escura do sangue. Como eu sempre faço em todos os meus desenhos, eu começo do escuro pro claro. Então o sangue vai ter uma parte que ele vai ter uma sombra, e essa sombra você pode usar marrom e vermelho escuro, tem problema nenhum. Se você não tiver o vermelho escuro, usa só marrom e vermelho. Outra coisa muito importante é aplicar luzes. Então você tem que deixar algumas partes mais claras no sangue, você tem que aplicar alguns efeitos em branco. Se você tiver uma caneta gel, isso ajuda bastante. Se você não tiver, você só não pinta, tá? Porque o líquido ele também reflete luz com facilidade. Então você tem que aplicar luz e sombra no seu sangue. Eu vejo que muita gente só passa um vermelho normal porque acha que é um líquido, é o sangue ali, não precisa de sombra. Não, tá errado. O sangue também precisa de sombra e de luz.
Outra coisa, não faça o sangue muito claro, não faça um vermelho claro no sangue. Por quê? Putz, isso vai ser uma referência bem ruim, mas na vida real, quando você sangra, você não escorre um sangue vermelhinho, clarinho. Geralmente é um vermelho um pouco mais escuro, tá? Não é muito claro, porque o claro ele dá um aspecto mais de roupa, de objeto. Ele não dá um aspecto tão realista, uma cor muito clara. Então sempre tente fazer o sangue um pouco mais escuro, um pouco mais puxado pro escuro do que pro claro. Então o que eu aconselho? No mínimo que você pode usar é um vermelho médio, podemos dizer assim. Vermelho claro para pintar sangue jamais. Só se for em um ponto específico de um ponto de luz. Mas um vermelho médio ou um vermelho escuro, tá? Isso ajuda a dar um aspecto mais realista. Outra coisa, sempre, por exemplo, na pele, uma coisa que eu faço que ajuda bastante é você passar o vermelho depois. Depois que você já pintou a pele, você passa o vermelho. E por quê? Porque aí você mistura com o tom da pele e dá um aspecto mais de molhado, dá um aspecto que está escorrido, fica meio falhado, não fica aquele vermelho muito gritante. E aí parece que é muito artificial, parece que tem uma coisa sólida no rosto do personagem. Depois que você aplicar os tons da pele, se você vir com o vermelho por cima, vai enfraquecer um pouco o tom do vermelho, mas vai dar um aspecto de uma mistura ali, vai dar um aspecto que realmente está com uma parte molhada, vai dar um aspecto mais natural ao desenho. Então isso é uma dica também para vocês fazerem na pele, que eu faço e ajuda bastante no desenho. Outra coisa bem importante para vocês se atentarem sobre o sangue é que o sangue geralmente ele tem uma... Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você está gostando desse conteúdo, deixa um like, compartilha para um amigo, isso me ajuda demais. Comenta aí se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo. Eu estou começando o meu canal no YouTube, eu consigo responder todo mundo, eu consigo trocar uma ideia com você, consigo conversar. Então comenta aí, aproveita isso, que eu com certeza vou te responder, tá? E se você quiser, eu convido você a se inscrever no canal, tá? Estamos indo na meta dos 100 inscritos, estamos com 89 nessa gravação desse vídeo e já prometi que quando eu bater 100 inscritos eu vou fazer um vídeo mostrando todos os meus desenhos. Então esse vídeo vai ter muita dica, vai ajudar bastante a você, vou mostrar toda a minha evolução que eu aprendi e também eu vou revelar uma surpresa especial assim que eu tô preparando para ajudar assim você que quer desenhar, que sonha em fazer isso. E eu estou preparando essa surpresa para ajudar você a conquistar esse objetivo, tá? Então, se você se inscrever no meu canal, você vai estar ajudando a gente chegar nessa meta para que eu postar esse vídeo e eu revelar logo para acabar isso com a sua curiosidade, tá? Então, se você fez qualquer uma dessas coisas, agradeço de coração, isso me ajuda muito e vamos voltar para o vídeo. Direção, tá? Geralmente o sangue, ele está apontado para algum lugar ou ele está se originando de algum lugar. E isso afeta a direção dele. Por exemplo, esse desenho que eu tô fazendo do Levi. E essa cena é quando o Levi está em cima do bestial. Então o sangue está vindo de baixo para cima. Então percebe que o sangue ele tem um efeito meio que de onda, como se estivesse encobrindo o Levi. E isso é uma coisa importante para eu saber na hora de fazer o formato, porque vocês veem que a maior parte do formato das gotas, das partes maiores do sangue, elas estão apontadas para cima, estão apontadas para um lado, não tem muito de caindo.
Por quê? Porque o sangue está vindo de baixo para cima. Agora, se o sangue estivesse escorrendo pelo rosto, eu vou fazer ele com formato mais indicando para baixo, para ajudar a dar esse aspecto, ajudar esse realismo, porque o sangue está escorrendo o corpo dele. Então, na parte ali do rosto dele, eu já dei um formato a mais como se estivesse escorrendo. E isso é uma coisa que você tem que se atentar. Qual é a direção do sangue? Botando o exemplo aí de um dos Levi que eu tinha botado lá no começo, você vê que ele tem uma direção. E isso importa muito na hora do formato. E você se atentar a isso ajuda bastante. Nesse Levi você consegue ver isso. Você vê que o sangue está sobre a espada, como se tivesse a recém sido cortada, recém cortado algo. Então isso é uma coisa que você deve sim se atentar, que vai te ajudar bastante na hora de fazer o seu sangue. Espero que tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que tenha gostado dessas dicas. Foi assim que ficou o desenho no resultado final. Vou deixar no card 2 vídeos que eu acho muito legal, outros tutoriais que eu explico dessa mesma forma para que você possa entender. Até a próxima, até um próximo vídeo. Tchau!